Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Arquétipo, né? Eu renomei meu canal, óbvio que não ficaria legal com o meu nome. Mas enfim, estamos aqui para mais um vídeo sobre reforma psiquiátrica no Brasil. Então eu vou contar um pouquinho da história da psiquiatria no Brasil até o momento de reforma psiquiátrica. E as pegadas antimanicomiais, né? As lutas antimanicomiais. Então vamos começar. Alguns anos depois da chegada de alguns grandes navegadores portugueses ao território brasileiro, vieram as Irmandades da Misericórdia, né, que era uma associação católica formada por leigos que ofereciam assistência a doentes inválidos. Aqui eu peguei uma imagem da Irmandade da Misericórdia de Taubaté, e só para ilustrar mesmo, eu não tenho uma imagem mais antiga, mas acredito que cumpriu sua função. As primeiras instituições de saúde. Depois das Irmandades de Misericórdia, nós temos já as Santa Casas da Misericórdia, tá? A primeira delas instalou-se em Olinda, no ano de 1539. Em seguida foram criadas as de Santo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os mais pobres e necessitados não tinham onde morar, então eles eram confinados a porões. E os mais agitados eram surrados e presos concorrentes como se fossem criminosos. Com a chegada da corte portuguesa em 1808, o Brasil, o país até então, né, a colônia, país eu acho que é uma palavra muito forte, a colônia portuguesa, ela se voltou um pouco para essa área psiquiátrica. Por quê? Porque a mãe de Dom João VI, ela tinha problemas mentais, ela era conhecida como Maria Louca. E então houve sim uma maior visão para essa parte de assistência de doença mental, de tratamentos. E com isso, em 1852, a gente já tinha inaugurado o Hospício Pedro II, o Hospital de Alienados. Esse Hospital Nacional de Alienados, ele só foi construído porque a recém-formada classe médica do Rio de Janeiro começou a fazer um monte de protestos, né? Como é que o Rio de Janeiro não tinha nenhum local adequado para tratar os doentes mentais, certo? Aqui na imagem consta de 1841 a 1944, que foi a duração do hospício, né, até ele ser fechado. A questão é que no meu livro, por onde eu sigo, que é a minha fonte segura, que eu vou passar depois a fonte, lá consta que é 1852, então eu não alterei a imagem, mas eu sigo 1852 a 1944, tá? Eu não vou pela imagem porque eu só peguei pra ilustrar mesmo o slide. Somente a partir de 1884, quando as faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro criaram a cátedra de psiquiatria, é que se observa um progresso significativo no tratamento desses pacientes. Aqui a gente vai ver uma imagem muito bacana, né, do pintor Tony Robert Fleury, de 1876. E ela ilustra muito bem como eram tratados os loucos nos hospícios, né, loucos entre aspas, os doentes mentais, né. Então, eles eram acorrentados, como você pode ver as pessoas acorrentadas, elas eram surradas, elas tinham um tratamento
muito pesado. Não era um tratamento, tá? Na verdade, era só o simples fato de retirar do convívio social e simplesmente trancafiá-las em algum lugar. Então não tinha um tratamento adequado, mesmo na Europa, tá? Esse molde que a gente tinha nessa época. Aqui no Brasil era um molde muito, muito, muito baseado no estilo europeu. Era, assim, a gente pensa que vem a inovação, vem de fora, mas não vem, não. E aí a gente tem o Pinel, que ele liberta as correntes. Até o título do quadro é Liberta as alienadas de suas correntes. Atrás você vê ele abrindo aí as correntes. Ele começa realmente a tratar os pacientes com terapia ocupacional, com trabalhos, e ele começa a desenvolver métodos para poder realmente trabalhar com esse doente mental, não simplesmente trancafiá-lo e só separá-lo da sociedade, até porque muitas dessas pessoas, o objetivo nem era trancafiar por um tempo para depois retornar à sociedade, o objetivo desses hospícios era simplesmente separar da sociedade, como já foi dito antes. E aí, no Brasil, o Juliano Moreira, ele pega esse método de Pinel e ele funda... Ele implementa esses métodos do Pinel nos hospícios nacionais de alienados do Rio de Janeiro, entre 1903 e 1930. Daí ele é muito importante. Ele faz essas reformas e logo depois vai surgir as instituições psiquiátricas denominadas colônias de alienados ou hospitais colônias. Se propunham oferecer aos doentes mentais atividades de trabalho, principalmente na lavoura, com o objetivo de recuperá-los e devolvê-los à sociedade. Foram construídos gigantescos hospitais psiquiátricos, como a colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a colônia agrícola Juqueri, que chegou a ter mais de 14 mil internos em 1958. Esses hospitais, colônias, eles fracassaram enormemente, né? Os pacientes recebiam pouco ou nenhuma assistência médica, psicológica ou social e viviam em condições muito precárias. Além disso, eram mantidos na instituição por tantos anos que mesmo que um dia viessem a receber altas, se tornavam incapazes de manter uma vida autônoma na sociedade. E a precariedade dessas instituições fez com que a gente tivesse manifestações e gerasse o estopim que foi a reforma psiquiátrica ou luta manicomial em 1980. Eu vou falar um pouquinho sobre o Juqueri, que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso, porque no começo do ano agora, de 2019, eu fui numa palestra de um moço que escreveu um livro. E o nome dele é Walter Faria. Ele, junto com o jornalista Daniel Navarro Sorin, eles escreveram um livro chamado Capa Branca, né, de funcionária paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. E eles vão falar um pouquinho sobre o Juqueri, sobre o Hospital Psiquiátrico Juqueri, que é em Franco da Rocha. E eles dão palestra, né, em São Paulo, enfim, no Brasil todo, acredito, pelo que eles contaram. Pelo que eu me lembre, eles falaram que esse Walter, ele ficou internado por um tempo, ele era auxiliar de enfermagem, ele dizia que os colchões dos internos eram todo feito de palha, que quando uma pessoa era internada, no Juqueri, eles retiravam todos os dentes da parte de cima da boca para que esse paciente não mordesse. Só que ele dizia assim que eles não costuravam depois que retiravam o dente, então ficava ainda a cavidade aberta. E aí eles ficavam meses sem conseguir comer direito porque sangrava, não tinha ponto, não tinha, sabe, eles não tomavam antibiótico, então era uma coisa bem arcaica mesmo. Ele dizia que para tomar eletrochoque não tinha... hoje em dia nós temos os métodos mais
mais atuais, né, que a gente cede o paciente antes de aplicar a eletroconvulsão. Mas lá não, eles colocavam 4 pessoas seguravam o paciente, ele ficava deitado em cima de um colchão, né, no chão, e o resto ficava tudo enfileirado nas paredes para tomar o eletrochoque. E ele conta que ele foi o auxiliar de enfermagem e depois ele acabou precisando... Ele tava pirando depois de um tempo trabalhando lá dentro, vendo como os internos eram tratados. Eles tinham até presos psiquiátricos que abriram uma nova ala, né, do lado da sede, onde ficavam esses presos que cometiam crimes hediondos. E ele dizia na palestra, ele disse que ele começou a enlouquecer mesmo, tendo contato com esses pacientes, e daí o médico do próprio Juqueri deu para ele um tempo de afastamento e de tratamento. Mas como ele surtou mesmo, ele acabou sendo internado lá. E ele conta que ele passou por tudo isso também, além de ter trabalhado. Então foi horrível mesmo, e hoje ele luta por essa luta antimanicomial. Hoje em dia a gente tem as casas dias, é proibido você ter manicômios dessa maneira. Nós temos hospitais, quer ver, após 12 anos de tramitação do Congresso Nacional, o projeto foi aprovado, mas com grandes modificações, dando origem à Lei Federal 10.216 de 2001. A lei não prevê a eliminação dos hospitais psiquiátricos, mas enfatiza a assistência em saúde mental em serviços extra-hospitalares, como hospitais dias e ambulatórios. Né? Depois de 1980, então, depois dessa maior... desse maior enfoque em tudo que estava acontecendo, o próprio Congresso Nacional decidiu extinguir esses moldes de tratamento de hospital colônia. Então é isso, né? E hoje em dia você pode ser internado ainda, né, em casas psiquiátricas, mas em último caso mesmo. O objetivo é tentar manter o paciente no contato com a sociedade, para ele fazer tratamentos psicológicos e psiquiátricos, né, em conjunto, certo? Nem o psiquiatra, nem o psicólogo sozinho faz milagre, né? E tem toda uma equipe, além de terapeutas ocupacionais, né? Toda uma equipe interdisciplinar. E é muito importante, né, a gente sempre se voltar a esses métodos de tratamento e aderir também a métodos mais eficazes. Obrigada, então, por assistir o vídeo.